queridos! Hoje nós vamos aprender para nunca mais errar como utilizamos a crase. E aí, bora aprender? O que é a crase? A crase nada mais é do que a junção, do que a combinação de uma preposição a com o artigo a. A esse encontro a gente chama de crase. E a gente marca esse encontro, a gente mostra que ali tem uma crase pelo uso do acento indicativo de crase, que é o acento grave. Nada mais é do que um acento agudo ao contrário. Você pega o acento agudo, desenha para o outro lado, tá, aquele azinho assim. Isso é o acento grave, que marca a presença de crase. Mas quando a gente deve usar crase? Bom, se ela é a junção da preposição a com o artigo a gente precisa, para ter crase, um termo que exija essa preposição, um termo que peça a preposição, e a gente precisa de uma palavra feminina que admita o uso do artigo a, certo? Se a palavra não for feminina, não vai ser artigo a. Se a palavra ela não pedir nenhum tipo de artigo, também não vai ter artigo. Se o termo que rege essa construção não exigir uma preposição a, também não vai ter crase. Então a gente precisa dessas duas condições. O termo regente exigir a preposição a e o termo regido ser uma palavra feminina que admita o uso do artigo a. Vamos ver um exemplo. Ele se dirigiu à cidade. Ora, quem se dirige a algum lugar. Ou se dirigiu até a cidade, você não poderia falar assim? Porque esse até indica o quê? Que aí tem uma preposição. Preposição é, no caso, o a. Se dirige a algum lugar. Esse algum lugar é a cidade. Então, a gente tem o a da preposição e o a do artigo. Se dirigiu à cidade com crase. Vamos ver mais exemplos? Eles irão à fazenda. Quem vai a algum lugar. Eles irão até a fazenda. Eles irão a preposição. Aonde eles vão? A fazenda. A fazenda é um substantivo que admite o artigo a. Então, a gente tem um encontro de dois as aí. O a da preposição mais o a do artigo, a craseado, coloca o acento grave. Olha só como é diferente aqui no outro exemplo. Ele fez ameaças a algumas pessoas. Ora, quem faz ameaça a alguém, certo? Então, a gente tem preposição. Mas algumas têm artigo? A gente usa a algumas como artigo por aí? Pensa aí numa construção. Algumas pessoas chegaram cedo. Tem artigo? Não tem. Antes do algumas não tem artigo. Então, aí a gente só tem o a da preposição. A gente não coloca crase. Meu amigo comprou a chácara. Quem compra, compra alguma coisa. Não tem preposição. O verbo comprar não exige preposição. Então, esse azinho daí é o quê? Ele é só o artigo. Se só tem um a, também não tem crase. Ok? Tá claro? Tá simples? Vamos seguindo. A gente nunca usa crase quando? Primeiro, antes de nomes masculinos. Claro que não. Por que a gente usaria se antes do nome masculino a gente não vai ter um artigo a? Gosto de passear a cavalo. Ora, a gente usa a antes de cavalo? Não, então esse a aí é só preposição, vida que segue. Antes de verbo, nenhum verbo vai ser precedido por artigo. Lembra lá, toda palavra depois de um artigo se transforma em quê? Em um substantivo. Se você colocou um artigo antes, ela virou substantivo. Então, não vai ter crase antes de verbo. Se tiver antes do verbo, vai ser preposição apenas, não vai ter artigo, então não tem como ter crase. Antes de pronomes pessoais, a gente também não utiliza nenhum tipo de artigo antes de pronomes pessoais. Apenas a exceção de quê? Dona, senhora, senhorita, são palavras que admitem artigo. A gente já substantivou esses pronomes na nossa língua. Então, se eu colocar assim, todos se dirigiram a ela. Esse a é apenas preposição, quem se dirige a alguém e ponto, porque não tem a antes de ela, não tem artigo antes de ela. Mas nada disse a senhora. Quem diz alguma coisa para alguém, então tem preposição, e senhora aceita o artigo. Senhora, dona, senhorita, são palavras que já estão substantivadas na língua. Então, ele já admite o artigo,
Nesse caso, a gente pode usar crase. Mas, de resto, pronomes pessoais, mesmo pronomes de tratamento, a gente não utiliza crase. Seguindo, a gente também não usa, antes dos pronomes, esta, quem, cuja, pelo mesmo motivo, né? A gente não usa artigo antes desses pronomes. A gente pode usar até preposição a, mas não artigo. Então, ninguém obedece a esta lei. Ponto, antes do esta, só tem a preposição, não tem artigo. Quando o a, sem S, aparece antes de uma palavra no plural. Ora, bolinhas, se a palavra está no plural, o artigo que a antecede vai estar no plural também. Se não está no plural, é porque não é artigo, é porque é só preposição. Ele se dirigiu a pessoas estranhas. Quem se dirige a alguém. Esse alguém, no caso, está no plural, mas não tem nenhum tipo de artigo. Esse a é só a preposição, ok? Em expressões com palavras repetidas, aí é a regra. É isso que você tem que decorar. O resto dá para você entender fácil, prestando atenção. É só entender. Isso aí é pequenininho que você tem que decorar. Em palavras repetidas, a gente não utiliza gota a gota, cara a cara, qualquer uma dessas expressões que tenham palavras similares. Ok? E quando é que a gente sempre usa a crase? Sempre. Além desses casos óbvios. As locuções adverbiais femininas que indiquem tempo, lugar e modo. Olha o tempo. Rapaz veio à tarde, voltou à noite. É uma locução adverbial, indica tempo, é feminina, coloca a crase. Isso vale para horas também, tá? Atenção aqui. Vale para hora. Às 2 horas ele chegou. Às 2 horas é feminino, é locução adverbial, indica tempo, vai crase. Lugar. Ele foi à cidade, ele voltou à fazenda. Locução adverbial feminina, pá, indica lugar, coloca crase. Modo. O mecânico consertou o carro às pressas. Às pressas, locução adverbial feminina, indica modo, coloca crase ali, ok? Locuções prepositivas. A, palavra feminina, de. Todos estavam à espera de socorro. Ora, ora. É uma locução prepositiva, com palavra feminina, à espera de, a gente usa crase. E aí fica a dica que geralmente, em alguns casos, a gente tem umas locuções que estão subentendidas, elas não estão claras. Eu estou falando claramente de a moda de. A moda de não precisa estar escrito para você entender que aquilo ali quer dizer a moda de. Então a gente coloca, por exemplo, filé a Osvaldo Aranha. E aí o Osvaldo Aranha vai ser um nome masculino e vai ter crase? Vai. Porque nesse caso ele está embutida a ideia que a moda de Osvaldo Aranha. Tá? É o que você tem que ficar ligadinho sobre as locuções prepositivas. Nas locuções conjuntivas, que é a palavra feminina e o que? À medida que escurece, a cidade se acalma. Também vai crase. Regrinha, sem 3 casos simples: locução adverbial feminina, locução prepositiva e locução conjuntiva. Aí sempre ocorre a crase. Tudo bem? Tá fácil? Tá simples? Então, clica no próximo vídeo e vamos assistir agora os casos especiais de crase, os casos facultativos, os casos que não são tão óbvios assim e que a gente não consegue só aprender por feeling. Dá uma olhadinha lá e nunca mais erre isso. Um beijo, tchau, tchau!